no diálogo sobre os fatos, né? Então a gente vê esse tipo de personagem num debate, quando você faz uma pergunta que ele não gosta, ele, em vez de responder a pergunta, ele ataca quem fez a pergunta, né? Ele ataca os seus inimigos preferenciais. Ele diz assim: tudo isso vai se resolver, esse problema na educação, esse problema na saúde, esse problema na ciência, esse problema na cultura, tudo isso que está indo mal, a gente vai resolver quando a gente atacar e destruir este pequeno grupo. Esse grupo que em geral é minoritário, esse grupo que muitas vezes é produzido como uma espécie de fantoche ou então de espantalho. Há uma reprodução das ideias do outro, do grupo oponente, de tal maneira que ela fica tão deformada que ela só pode ser objeto de ódio. E aqueles que não concordam conosco, que não pertencem a esse grupo, que não fazem parte dessa massa, elas só podem ser considerados então pessoas irracionais, idiotas, pessoas que perderam a razão, ou então pessoas corruptas, porque elas estão de alguma forma conectadas com aquele grupo invasor, né? Aquela laranja podre, aquele objeto que assim intrusivamente destrói a ordem e a harmonia, né? Então é por isso que esse tipo de discurso ele vai enfatizar justamente a ideia de retorno à ordem, retorno à harmonia, como faz Trump nos Estados Unidos, né? A Great America, vamos voltar àquele momento em que nós fomos grandes, né? Isso incita o quê? A fantasias infantis. Fantasias em que, quando éramos pequenos, acreditávamos, sem restrições, no poder protetor de um pai soberano, de um pai que pode ser assim, muito amado, mas também muito temido. Um pai em quem a gente assim renuncia ao nosso arbítrio, renuncia à nossa capacidade de pensamento próprio e então confia nele. Então esse tipo de discurso ele está baseado numa comunhão de afetos, né? E não exatamente num programa de governo, em explicações de como as coisas vão ser feitas. E é o que a gente encontra na retórica do Bolsonaro. Então quando a gente pergunta sobre economia, ele diz: isso não é um assunto para mim, eu não sou economista, fala com o Paulo Guedes. Quando a gente pergunta sobre educação, ele diz: eu não entendo de educação, eu vou escolher os melhores. O que ele está dizendo quando ele diz assim, eu vou escolher os melhores? Eu sou o melhor dos melhores, né? Eu sou o pai daquelas todos que eu vou investir com o poder e eu vou transferir o poder assim para essas pessoas. Esse é um discurso muito cativante, né? Porque na hora que a gente está desamparado, na hora que a gente está aflito, que a gente está angustiado, a figura do pai protetor, ela é assim, uma espécie de retorno de experiências infantis. Daí que esse tipo de discurso ele infantiliza o eleitorado, o que torna assim o debate muito difícil, porque enquanto os outros estão querendo assim, vamos tornar a coisa mais complexa, vamos ver os fatos, vamos analisar caso a caso, e essa pessoa está dizendo, não, isso é a causa do problema, eles estão complicando demais, vamos falar simples, vamos falar como você falaria. E ao dizer isso assim, como você falaria, o que está havendo? Uma sedução. Ele está dizendo assim, você vai se representar nesse modo de fazer governo, nesse modo de pensar o Estado, nesse modo de fazer política, né?